E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende logicamente, né? Como eu sempre digo, depende logicamente da aula que da aula que você estiver, da hora que você estiver assistindo esta videoaula, ok pessoal? Hoje aí eu estou trazendo um material bem básico com vocês, ok? Para nós meio que darmos uma relaxada um pouco, nós apenas iremos revisar o que já foi passado, ok pessoal? Então hoje é uma aula bem básica mesmo, ok? Vamos revisar. Aliás, melhor dizendo, vamos interpretar mais um texto, ok, pessoal? É aquilo que eu digo a vocês. Estamos aproveitando, no caso, nas monitorias de português. Estou aqui aproveitando com vocês esse momento que nós estamos em casa, etc e tal, para podermos dar aquela revisada básica em alguns assuntos básicos, ok? Melhor dizendo, assuntos básicos, porém que são muito importantes para entendermos assuntos mais complexos lá na frente, ok, pessoal? Por exemplo, um exemplo que eu já usei com vocês e que eu gosto sempre de usá-lo. É muito importante nós termos na cabeça o que é um adjetivo, por exemplo, porque a gente tendo isso na cabeça, lá na frente, quando a gente nós formos, no caso, estudar os predicativos, nós iremos ter uma facilidade bem maior, ok, pessoal? Então, por isso é importante nesse momento nós aproveitarmos esse momento para podermos dar aquela revisada legal nos assuntos que, diga-se de passagem, são básicos na língua portuguesa, ok, pessoal? Mas eles são básicos, porém muito importantes e nós temos que ter eles na cabeça. É... Ah, tem que ter, pessoal, tem que ter. Se alguém chega e você, o que é um adjetivo? Então você tem que ter na cabeça o que é um adjetivo, o que é um substantivo. Você tem que ter na cabeça o que é um substantivo. Mesma coisa na interpretação de texto. Você precisa saber interpretar um texto não só para compreender as matérias da língua portuguesa, mas para compreender tudo na sua vida, por exemplo. Vamos supor que você vá no mercado, por exemplo. Você vai pegar o encarte, com certeza, ali no encarte do mercado, que é aquele livrinho onde tem os preços, ali vai ter um textinho. Então você precisa ler e também interpretar esse texto. Então é uma coisa básica da nossa vida, mas que nós usamos a interpretação de texto, ok, pessoal? Então, esse é o motivo de eu estar trazendo tantos materiais relativos à interpretação de texto, que é praticamente por isso. É uma matéria que é muito importante, não só nos assuntos relacionados à língua portuguesa. É um assunto importante em qualquer área da nossa vida. Ok, pessoal? Então vamos dar início, vamos ler esse texto e interpretá-lo nas 9 questõezinhas. Hoje eu decidi trazer um pouco mais de questões, ok, pessoal? São 9 questõezinhas. Vamos ler esse texto e em seguida interpretá-lo, ok, pessoal? Lembrando a vocês que esse material está sempre disponível nas plataformas Google Classroom ou Plural. Ali na mesma página, perdão, em que você acessou o link deste vídeo, você vai ter lá em anexo o material para você baixar e resolver
as questões. Você vai ler o texto e vai ler as 9. Vai ler não, vai ler e vai resolver as 9 questões. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. O ratinho que queria voar. O ratinho tinha descoberto que os pássaros possuíam a faculdade de voar e desejava poder imitá-los. Que fantástico seria poder voar bem alto, de uma forma tão rápida e suave, e ver o mundo a seus pés. Passava as horas a contemplar o esvoaçar dos passarinhos, cada vez mais obcecado com o sonho que sua mente tinha criado. Assim, cheio de entusiasmo, começou a colecionar penas soltas que encontrava espalhadas sobre a erva do campo. Rapidamente, juntou uma quantidade suficiente delas para dar um novo passo em seus planos. Com essas penas, construiu 2 pequenas asas, subiu ao ramo mais alto de uma árvore e, abrindo suas asas, lançou-se no ar, disposto, logicamente, a voar, ok? Continuando. Vejam só o que aconteceu. Nosso ratinho caiu de focinho no chão. Que queda espetacular! Quando recuperou os sentidos, verificou que tinha partido 2 patas e numerosos dentes. Foi milagre não ter morrido. Durante sua longa convalescença, essa palavra é diferente, pessoal. Vamos lá. O ratinho pensou no que lhe acontecera e compreendeu que tinha feito mal ao tentar voar como os pássaros. Agora que não podia utilizar suas patas porque estavam engessadas, teve saudades do prazer de correr, saltar, andar, brincar e poder aproximar-se de um belo queijo para trincar, ou apanhar pinhões, ou tantas coisas. Com o tempo, o ratinho curou-se e pôde, melhor dizendo, voltar a correr. Estava contente com as patinhas que a natureza lhe tinha dado. Os pássaros que ficassem com o céu, pois ele já tinha muito com o que se viver na terra. A partir dessa experiência, o ratinho foi muito feliz. Então aí é uma lição aí, né, sobre um ratinho que tinha um sonho de poder voar, ok? E o texto sobre um ratinho, ok? Deixa eu ver aqui se está gravando aqui, pessoal. Está gravando sim. Vamos lá, vamos agora resolver as 9 questõezinhas. Pessoal, o texto que nós acabamos de ler, ele é um conto, ele é uma fábula ou ele é uma reportagem? Pessoal, reportagem ele não é. A gente não vê nenhum texto, nenhuma equipe assim escrevendo o texto como se fosse algo que fosse se passar na televisão, por exemplo. Então uma reportagem não é. Ele é, logicamente, opa, opa. Vamos lá. Ele é uma fábula, ok? Questão 1, o texto é uma fábula. Agora na questão 2, ela diz o seguinte: a história acontece porque o ratinho desejava voar como os pássaros, o ratinho aprendeu a valorizar o que a natureza lhe deu, ou o ratinho caiu no chão após tentar voar com as asas que criou. Pessoal, na questão 2, ela está perguntando o porquê dessa história ter acontecido. Ok? A questão 2 quer saber o porquê do ratinho pular, etc e tal, e se machucar tudo. Pessoal, nós percebemos que o ratinho aprendeu a valorizar o que a natureza lhe deu. Isso tem no texto, mas não é um motivo do ratinho querer voar. Isso aí já é um desfecho da história. E também o ratinho caiu no chão
após tentar voar com as asas que criou. Isso também não é o motivo. O motivo foi, logicamente, que ele desejava voar como os pássaros. Então, a história acontece porque o ratinho desejava voar como os pássaros, ok? Então, questão 2, primeira alternativa, ok? Agora, na questão 3, ela diz o seguinte: o narrador expõe uma opinião sobre um fato do trecho, com queda espetacular. Com o tempo, o ratinho curou-se pôde, melhor dizendo, voltar a correr. E, a partir dessa experiência, o ratinho foi muito mais feliz. Pessoal, olha só, com o tempo, o ratinho curou-se e pôde voltar a correr. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Isso realmente aconteceu, ok? Isso realmente é verdade, isso aconteceu, ok? Então isso aqui é um fato. A partir dessa experiência, o ratinho foi muito feliz. Isso também é um fato. O ratinho, ele realmente foi muito feliz. Pessoal, a diferença entre opinião e fato é que o fato, ele ocorre, ele é 100% certeza de ter ocorrido. Já a opinião não. A opinião, ela pode estar, não podemos dizer certo e errado, mas ela é diferente do fato, ok? Que o fato ele realmente aconteceu. O nome já diz, é fato. Por exemplo, estamos numa, estamos passando por uma pandemia. Isso não é uma opinião. Eu não estou falando, eu acho que a gente está passando por uma pandemia. Não é a minha opinião. Isso é um fato. A gente realmente está passando por uma pandemia. Eu não posso dizer assim, eu acho que a gente está passando por uma pandemia. Isso não seria uma opinião. Isso estaria errado, ok? Assim dizendo, porque a gente está passando por uma pandemia é um fato. Isso realmente está acontecendo. Agora, o outro exemplo é o ar-condicionado está ligado, por exemplo. Ele realmente está ligado. Se eu falar, eu acho que o ar-condicionado está ligado, ele pode ou ele não pode estar ligado. É só um achismo meu, é só uma opinião minha. Eu acho que o ar-condicionado está ligado. Agora, se eu falar o ar-condicionado está ligado, eu quero dizer que é um fato ele estar ligado. Isso realmente está acontecendo, ok? Então, questão 3, que queda espetacular. Eu acho que a queda foi espetacular. Eu estou me referindo ao autor do texto. Ele acha que a queda foi espetacular. O autor não, pessoal, desculpa, o narrador. Ele acha que a queda foi espetacular. Então, questão 3 trata-se da primeira alternativa. A questão 3 é nada mais, nada menos do que você ter que identificar uma opinião. E essa opinião, logicamente, é que queda espetacular, ok? Então, vamos para a questão 4. Segundo a história, o ratinho traçou planos para realizar o seu sonho de voar. Qual foi o primeiro passo que ele deu? Pessoal, se nós voltarmos ao texto, nós iremos perceber que o primeiro passo não foi juntar uma boa quantidade de penas, nem isso realmente aconteceu, mas não foram, melhor dizendo, os primeiros passos. O primeiro passo que ele deu foi começar, olha só, tem até uma palavra que indica isso, melhor dizendo, começou a colecionar penas, ok? Ele começou a colecionar as penas, foi o primeiro passo. O segundo passo, ele conseguiu juntar uma boa quantidade de penas. Esse foi o segundo passo. E o terceiro passo, ele construiu duas pequenas asas com essas penas que ele tinha juntado. Então, o primeiro passo, eu posso dizer com toda certeza, é um fato, não é a minha opinião, é um fato.
a questão 4 tem como alternativa correta a primeira alternativa, ok? Agora na questão 5, de acordo com o texto, o ratinho sobreviveu por milagre da queda. Por quê? Por que será, pessoal? Deixa eu apagar essa linhazinha aqui para ficar mais fácil de nós escrevermos, ok? Eu vou dar uma apagada aqui. Vamos lá. Pessoal, olha só. Qual foi o motivo do ratinho ter sobrevivido por milagre da queda? Porque, olha só, vamos lá. Se nós voltarmos ao texto, nós iremos perceber que ele sobreviveu ao milagre da queda porque duas patas e vários dentes, do ratinho, duas patas e vários dentes do ratinho se partiram com a queda, ok? Porque duas patas e vários dentes do ratinho se partiram com a queda, ok, pessoal? Então, questão 5, nós temos esta a resposta correta, ok, pessoal? E na questão 6, está pedindo para nós lermos. Durante sua longa convalescença, uma palavra diferente, o ratinho pensou no que lhe acontecera. O que significa convalescença? Convalescença. É muito diferente, pessoal. Pessoal, é isso aí. Acredito que poucas pessoas irão saber o que significa essa palavra. Porque é normal, assim. E convalescença significa nada mais, nada menos do que assinalar. Opa, não. Tô lendo a questão de baixo. Convalescença, pessoal, nada mais é do que um período de recuperação da saúde, ok? Período de recuperação da saúde. Questão 7. Em compreendeu que tinha feito mal ao tentar voar com os pássaros. A palavra como foi usada para apontar um motivo, introduzir um exemplo ou assinalar uma comparação. Pessoal, com toda certeza é uma comparação. O como, nós já temos até essa ideia. Como ele é como ela, assim, ele é como ela. Ele é como por exemplo, ele é inteligente deixa eu lembrar um animal inteligente. Não, ele é leal como um cachorro. Então, nessa frase compara-se a lealdade da pessoa com a lealdade do cachorro. Então, o como está sendo utilizado para assinalar uma comparação, ok? Agora, questão 8. Grife. A seguir, o vocábulo que indica uma circunstância de tempo. Agora, percebem? Que não podia utilizar suas patas porque estavam engessadas. A palavrinha que está indicando o tempo aqui agora é o agora. Palavrinha indicando o tempo. Agora. Então, essa é a palavra que está indicando tempo. Questão 9. Pois ele já tinha muito com o que viver sobre a terra. O termo destacado, logicamente, é ele. Está chamando o ratinho, retomando o ratinho ou apresentando o ratinho, ok? Pessoal, ele está retomando o ratinho. Mas por que, professor, retomando o ratinho? Porque se nós retornarmos ao texto, nós iremos perceber que a palavra ratinho já foi dita anteriormente, ok? E se nós fôssemos utilizar novamente a palavra ratinho,
iria ficar uma coisa muito repetitiva. Ah, porque o ratinho tal, o ratinho fez isso, o ratinho não sei o que, o ratinho não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ia ficar repetindo o ratinho muitas vezes. E isso não é certo, nem digamos que errado. É só uma coisa que fica meio ambígua, assim, entendeu? Fica uma coisa meio estranha, né, pessoal? Então, quando isso acontece, nós precisamos utilizar palavras para representar aquela outra palavra. Ou seja, nós temos que utilizar pronomes. Nesse caso, utilizou o ele. O ele trata-se do ratinho. Ou ele está retomando o ratinho. Pois ele já tinha muito. Ou se eu disser, pois o ratinho já tinha muito, quero dizer a mesma coisa. Então eu estou retomando o ratinho, ok? Eu estou retomando o ratinho. Então, pessoal, por hoje é só. Fechamos por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.